Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Álvaro Alencar. Estamos aqui no canal Caleidoscópio e hoje eu vou bater um papo com o meu amigo Cid. Já vou colocar ele aqui na tela agora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sobre magia do caos, tecnomagia e as inteligências artificiais. E aí, Cid, como é que estão as coisas? Beleza, meu cara? Beleza, e você? Tudo Bom bem? demais a conta. Aqui nesse pedacinho aqui de Minas que eu tô aqui, começou a fazer frio e chover hoje. Você tá em Minas também? Onde você Tô tá? em Viçosa. Viçosa, também estou em Minas. Montes Claros. Tá Mais fazendo pro norte. frio, você acredita? Tá frio aí Frio. já? Fazendo frio. Frio e chovendo. Começou ontem, deu uma melhorada na temperatura, deu uma acalmada. Você tá em Tava um Montes calor, Claros, não é isso? Em Montes Montes Claros, né? Claros. É. É. Eu não sei se você viu no jornal, não sei se é lenda urbana, o pessoal estava falando que ia vir um tufão para cá e explodiu, literalmente explodiu uma bomba de chuva aqui sábado e domingo. Não sei se você ouviu falar isso, o pessoal inventou. Esse que passa, Tipo um esse sábado, tufão. domingo passado ou próximo? Não, passado, Ah, Tipo, tava vindo do Espírito Santo, tipo, como é que eu posso falar? Era um encontro de nuvens do Espírito Santo que ia vir bem aqui onde que eu tô, em Viçosa. E disse que ia ter uma explosão de. Tô falando como doido, assim. Uma explosão de chuva, de raios. E houve mesmo, só que foi muito rápido. ainda É bem, né? sério. Eu vou te mandar o vídeo depois. Ainda bem que foi rápido. Foi rápido. Teve 4 horas da tarde, começou a chover muito, deu um estouro, assim, uma chuva que. Eu não vou falar que eu nunca vi, mas foi bem pesada mesmo. Parecia que ia vir um tsunami junto. Apesar que a gente está em Minas, Isso não, o tsunami do céu. Vamos ver Mas se a eu gente traz pelo menos um pedacinho do mar pra cá. tsunami do céu. Não, é tipo um tufão, uma coisa assim. Mas foi sério. É tipo um. Tufão. Ciclone. Ciclone, isso, É, tufão. eu Ciclone. comecei a ver isso tem pouco tempo. Acho que eles chamam de ciclone subtropical, uma coisa assim. Eu acho que é isso. Mas é sério, veio do Espírito Santo, estava vindo diretamente de Vitória para Viçosa. E realmente aconteceu. Mas foi anunciado. O pessoal falou que foi anunciado no jornal, mas não lembro. Eu vi umas notícias dessa um tempo atrás, e assim, quando a gente ouve falar em ciclone, eu já imagino um furacão passando. É, Mas não, é só é. uma tempestade. Não, mas foi isso mesmo. Eles queriam falar que era tipo um furacão, né, um ciclone, algo assim. E realmente veio, mas foi muito rápido, assim, ainda bem, né? Você tá Porque doido. aqui em Minas não tem isso, né? No Brasil E não, não é. isso aqui. É, Aqui o que tem, pelo menos na minha região, aqui o que tem é calor. E Montes muito. Claros é quente, né? Não conheço Montes Claros, mas sei que é bem. Essa aí que é bem quente a cidade aí. É. Agora, daqui para frente, acho que começa a dar uma amenizada, começa a dar uma melhorada no clima aqui, porque É, você tá doido. é verdade, é bom, né? Eu não gosto, não sou muito fã de calor, não, mas Nem eu, nem um né, pouco. não sou nada fã de calor, não. Nada fã. O máximo que eu cheguei próximo daí, acho que foi Diamantina, mas Diamantina tá pro outro lado, né? Não tem nada a ver com Montes Claros, não. É perto também. É bem Perto, perto. Diamantina foi. Achei Diamantina uma cidade fria. Fria, assim. É um pouco frio mesmo. Achei frio, clima frio, cerro, muito bonito lá. Mas vamos lá. Eu falei para você que eu Mas, totalmente leigo nesse assunto de tecnomagia, fiquei bem assustado, não, fiquei assim, pô, que interessante, e a gente usa esse tempo todo e nem se dá conta, né? De que pois tudo né? cara, eu queria até trazer para essa conversa nossa aqui, acho que uma pessoa muito, muito interessante, muito importante no debate Uhum. atual, que é o ChatGPT. Eu queria trazer ele aqui para a gente conversar junto com ele. Pois é, não entrou, né? Você quer, você quer testar de novo, Aqui não? agora. Vai dar certo, vai dar certo. Beleza. Aqui, ó. Eu achei Deixa eu... muito. No momento que você falou, eu fui pesquisar rapidamente aqui e, e vi bastante coisa até de logomarca, né? Que é tecnomagia, né?
que são símbolos, Dá para palavras, fazer. não é? Com certeza, dá para fazer muita coisa muita coisa dentro da magia, usando a tecnologia de alguma forma, né? Hoje Usando as mensagens, né? Também. Mas Usando trechos não só a mensagem. Agora com a possibilidade que a gente tem de criar imagens também, né? Agora tá. Marca d'água, né? Sinceramente, tem me impressionado muito, muito mesmo. Eu tenho usado demais. E eu tenho achado, sinceramente, impressionante. Você trabalha com essa área de informática? Não, vai assim mesmo, vai assim mesmo. De informação, você trabalha com essa área também? Não, sou advogado. Já trabalhei nessa área. Já? Não, já trabalhei nessa área outros momentos da vida, né? Eu trabalhei com edição de foto, já trabalhei como monitor de informática na prefeitura aqui da cidade também, né? Mas era de escola, não era nada muito aprofundado, não. Mas sempre gostei muito. Sempre foi uma coisa. Eu tô no desafio esse último mês agora, que eu entrei numa escola de São Paulo chamada EBAC, que é uma escola de arte e design, e eu tô começando a um curso de programação, mas eu tô achando bem difícil, assim. O que você começou a estudar? Alguma linguagem específica? Ou você HTML e CSS. Tá. Que eu acho que é a base, né, para montar. Eu comecei um pouquinho de HTML uma época também. Esse curso que eu tô fazendo, ele é para mexer no WordPress. Mas aí você consegue mexer em outros sites. WordPress é massa, mas você fala para criar aplicações, criar plugins, temas para WordPress, né? Criar sites, você inspecionar sites, você trabalhar com tag, com div, com código, né? É tudo código, muito louco, assim. É mágico mesmo também, né? Não, é incrível, você tá doido. Mas eu tenho tô um pouquinho também, já fiz algumas coisas também em WordPress, já desenvolvi umas plataformas, um negocinho também. Mas eu não programo, não, sacou? Eu não sei a parte de criar um plugin. Eu sei aplicar os plugins, encaixar, configurar. Isso eu sei. Eu tô achando interessante, tá sendo um desafio, assim, pra mim. Tô achando legal. Porque tá foge totalmente do que eu sou mais da área de humanas, né? Então, isso aí, eu não sei, mas isso aí não tem nada a ver com matemática. Cara, não tem a ver com matemática, mas tem muito, sei lá, lógica. Lógica. Engraçado, ele não é tão exato, porque você pode errar que você acaba construindo uma página, mesmo errando, assim. Ele não precisa ser tão exato. Você fala com essas linguagens que você está usando? Com as programação. Ele consegue ler, consegue transformar, às vezes, uma cor, uma letra, uma imagem, puxar um link. Não fica perfeito, mas ele reconhece, né? Mas na hora que você vai inspecionar ali, você consegue ver, ele mostra os erros, né? Mas só que passa, assim, o professor entrou no site da Fiat, por exemplo, que é uma empresa grande, estava cheio de erro e passou, tal, né, e tal. Mas talvez, assim, uma letra poderia ficar mais bonitinha e tal, entendeu? Mas acho que o povo vai fazendo, é tanto número que você passa assim desse jeito mesmo e vai. Eu comecei a estudar um pouquinho de Python. O olho leigo, assim, não percebe, não. Mas agora, quando eu comecei a estudar, eu tô muito pouco, tô bem no início. Às vezes eu pego um site, você começa, essa aqui tá meio assim, não tá muito legal, tá com erro, vou abrir para inspecionar. Aí eu falei, descobri, tava com erro mesmo. Eu comecei a estudar um pouco do Python, só que por causa esse estudo foi especificamente por causa do ChatGPT. Né? Porque eu precisei fazer, na verdade eu não precisei não. Eu tive a ideia de tentar colocar uma inteligência artificial no Telegram. E aí foi quando eu criei aquele bot, o Mago GPT. Sim. Né? E assim, mas foi só um desafio, só para poder, me propus um desafio para poder tentar construir junto ChatGPT. E ele me ajudou muito a desenvolver os códigos para mim. E aí não funcionava o primeiro código, eu ia lá, copiava a mensagem de erro, mandava para ele e falava assim, corrija o código para mim. Aí ele corrigia. É o legal é isso, né? Qual erro. Ele corrige, né, e tal.
Não, muito massa. E funcionou, no final das contas tá lá. Ele roda agora, funciona, no final das contas funciona. Apesar da programação a gente mexe, mas tem coisa ali que já é programado já, às vezes você só mexe ali e deixa ajeitado. Eu tô percebendo que é um pouco isso. Entendeu? Funcionou legal, achei muito massa. Mas olha aqui, ó, vamos chamar o ChatGPT para a gente conversar um pouco com ele aqui. Olha aqui, eu fiz essa pergunta para ele aqui, uma pergunta básica, né? O que é tecnomagia? Mas eu também queria fazer umas demonstrações de algumas coisas que eu testei. Que, assim, primeiro, para estudar ocultismo em geral, ele tem muita base, muita bagagem, tem muita informação que ele pode trazer para a gente. Mas olha o que ele diz aí, então. Tecnomagia é o termo que combina as palavras tecnologia e magia, e é usado para descrever a fusão ou a interseção entre tecnologia e práticas mágicas ou espirituais. Essa ideia pode se manifestar de várias maneiras, como, por exemplo, no uso de tecnologia para aprimorar ou facilitar práticas mágicas, como aplicativos de meditação ou de oração, ou em práticas que envolvem o uso de tecnologia de ponta, como realidade virtual ou inteligência artificial, para explorar aspectos espirituais e místicos. Algumas pessoas também usam o termo tecnomagia para descrever a tecnologia que parece mágica ou sobrenatural em si mesma. Não é o caso da tecnologia como é o caso da tecnologia de reconhecimento facial, que pode parecer que tem poderes, e eu acrescento, o ChatGPT, inclusive, para identificar pessoas, ou da inteligência artificial, que pode parecer que tem inteligência ou vontade própria, que é o caso. Né? Vale ressaltar que o termo tecnomagia é mais utilizado no contexto de ficção científica ou fantasia, e não é amplamente reconhecido no mundo acadêmico ou científico. Que louco. Não é amplamente conhecido. É porque meio que a tecnomagia está muito relacionada à magia do caos, que é muito recente também. É? Não é uma coisa muito ampla. Só que olha uma coisa interessante que eu estava refletindo. Mas é tão científico isso, porque eu não sei, eu tô falando como leigo, porque esse reconhecimento facial, isso aí não entra na tecnomagia, não? Não, né? Não, mas de fato não. Mas assim... Porque isso é totalmente... Parece muito magia. Oi? Parece muito magia, né? Mas... Você acha que a tecnomagia... eu até lembrei de um filme agora, que esqueci o nome, onde se grava... o cara perdeu, acho que a esposa... E ele começa... ela começa a mandar uma mensagem para ele através de um gravador... Não sei se você já viu esse filme. E ele começa a ter um aparato em casa de um monte de televisão e tal. E ela começa a aparecer a imagem dela. E ele começa a captar a imagem dela na televisão, uma coisa assim. Entendeu? Esse eu não vi, não. Mas parece muito com um episódio de Black Mirror. Esse filme é antigo, cara. Tem um episódio de Black Mirror que trata muito especificamente disso. Quer ver? Que é assim. Eu acho que é Além da Vida. Deixa eu ver se é. Peraí. Achei que é Além da Vida, ó. Não é Além da Vida? Não é não. Filme. Grava. Oh, meu Deus. Mas esse é antigo, viu? Esse que eu tô te falando é antigo. Às vezes Black Mirror pegou... eu não vou lembrar. Puta que pariu, viu? É esse episódio aqui, ó. É o... Be Right Back, que é o... ele tá na segunda temporada. Na segunda? É o primeiro episódio da segunda temporada, que é o Be Right Back. Basicamente, a pessoa morre e ela consegue fazer ela mapeia digitalmente a personalidade do marido, do namorado. Eu vi isso aí, eu lembrei. Mas você mapeia. Agora, nesse outro caso, é o espírito da esposa que comunica com ele através de frequências do gravador. Ele põe assim um microfone e ela começa a falar. Aí ele vê o som. Aí depois ele fala assim, se eu tô vendo o som, eu consigo... Por que não a imagem? Aí ele começa a puxar a imagem do espírito dela na televisão. Você não viu mesmo, não? Isso não foi famoso.
Eu não lembro o nome do filme. Ah, deixa eu ver. Eu Esse ponho no eu não vi, Google. não. Filme Agora, assim, que a mulher morreu. sobre esse cenário de Black Mirror, hã? Não é que eu ponho no Google assim, filme que a mulher morreu e o cara joga a imagem dela na televisão. Eu ponho assim Ah, no mas Google. aqui a gente consegue, ó. No chat GPT ele vai responder. Qual é o filme Ah, então põe aí. onde a personagem... Ela que morre, né? É ela que morre num acidente. Em um acidente. E o marido? O marido dela fica desesperado, né? Porque ela morre e ela começa a mandar mensagens para ele. E tem um suspense nisso, porque ela é perseguida no além por um criminoso, um lance assim, umas coisas meio doidas assim. Se não me engano, isso aí é 2000 ou anos 90. Ô, gente. Ecos do Além. Ecos do Além. É isso aí? É com Kevin Bacon. Ecos do Vamos ver Além. se ela tá falando. É com Kevin Bacon. Ó, Não é isso que eu tô falando aqui, fenômenos, não. fenômenos naturais. Ananã. Cadê? Cadê a sinopse do filme? Não é esse aqui, não, né? Com o... Não, é Ecos do Além mesmo. Ah, tá. Ecos do Além? É Ecos do Além. Vê se você acha a sinopse aí. Isso aí eu acho que é bem tecnomagia. Aí ele responde. Ele falou que era outra e agora ele explica. Esse é 2021. Ah, não, peraí. Ecos do Além é do filho. Ah, então não tô meio perdido aqui. Será que não é esse com Johnny Depp, não? Morgan Freeman? Não. Engraçado, pra mim era Ecos do Além. Ecos do Além 2? Não. É porque Ecos do Além tem a ver, né? Ah, não sei. Depois eu vou tentar achar com calma. A história basicamente é essa: a esposa morre ele tem contato com ela através de televisão, através de som de gravador. Não, esse realmente eu não conheço. Agora, sobre esse episódio de Black Mirror que eu estava mencionando, assim, já estamos muito próximos disso. Muito próximos mesmo. Mas esse do Black Mirror não tem a ver com o espírito, não, quer a ver com a personalidade do cara, né? Monta um modelo de personalidade da pessoa, mas fica indistinguível dela mesma. Né? Então é como se você continuasse conversando com uma pessoa que morreu sem nenhuma dificuldade. Entendi. Inclusive, eu fiz alguns testes aqui. Mas é só a personalidade, não é o espírito dela, não. É só a personalidade dela, né? É o modelo dela. É um arquétipo baseado nela. É dessa forma que aí você cria uma inteligência, né, baseada naquela pessoa, e essa pessoa, de alguma forma, as características dela continuam vivas. E o ChatGPT, de alguma forma, ele já faz isso. Quer ver? Eu vou tentar fazer isso aqui só para... Será que não fica repetitivo? Porque... Não fica, porque ele aprende também. Oi? Ele continua aprendendo a partir daquele modelo. Sim. Ele por reage exemplo, se a gente pudesse fazer uma pergunta para Raul Seixas sobre alguma música dele. Baseado no que ele deixou de informações. E consideremos que ele não teve nem acesso à internet, né? Ele nem conseguiu, ele não interagiu em rede social, não coletaram dados da forma como ele falava, como ele agia, como ele se expressava. E aqui, tudo que a gente está conversando com o ChatGPT, ele está mapeando. Ele sabe quem eu sou mais a cada dia que eu converso com ele. Então, daqui a um tempo, ele me recriar, com base em tudo que eu já perguntei, tudo que eu já pensei junto com ele, ou na internet de forma pública, ele cria uma versão minha, assim, muito fidedigna, né? Mas olha para você ver, se eu perguntar, então, para Raul, imagine que você é Raul Seixas e me explique a música Ouro de Tolo. Use o sotaque dele, o modo de falar
o jeito de ser e todas as referências que você puder acessar sobre ele. Ponto. Ô, meu amigo, então tu quer saber mais sobre Ouro de Tolo, é? Pois deixa eu te contar a história dessa música que está na boca do povo até hoje. Vamos lá. O que acontece é que eu estava numa fase de reflexão, sabe? Queria falar com muita gente, queria falar sobre como muita gente se deixa levar pelas aparências, pelo brilho do ouro, sem se dar conta que tá tudo vazio por dentro. Aí eu pensei, isso... E pronto, nasceu a inspiração para a música. No refrão eu falo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Opa, não tem essa frase no Ouro de Tolo, não. Tem não. Já confundiu. Já confundiu, já trocou as bolas, hein? Você confundiu. Não tem a frase... Metamorfose. Olha você... A tecnologia tá confusa. Verdade, meu amigo. Me desculpe pelo erro. Eu acabei confundindo as músicas. Comeu a mosca da sopa. A música me mexeu com a minha cabeça. Deve estar todo doido aí. O Raul deve estar todo doido aí por isso. Raul já ficou puto lá agora. Embora Raul fala que às vezes ele gostava de mentir, né, nas entrevistas. Eu não sei se você viu uma entrevista um pouco recente com o Paulo Coelho, e impressionante, na entrevista, uma mosca, não sei se você viu essa entrevista, depois você põe, entrevista Paulo Coelho, mosca, porque a mosca ficou sobrevoando o Paulo Coelho o tempo todo. Aí o repórter perguntou assim, você acha que é o Raul que tá aí? Ele fez assim, ó, se é, já era, matou a mosca. Filho da puta, né? Ai. Raul falou uma vez, tem uma entrevista dele que ele fala que essa música, o editor, ele escreveu quando ele tinha 14 anos. É? Impossível. Será? Impossível. Impossível. O eu lírico ali da música é uma pessoa que já está numa fase da vida muito mais madura. Com 14 anos, madura, é impossível ter escrito aquilo. Se bem que, assim, eu estava vendo alguma coisa sobre o Beto Guedes ou Lobos, não sei qual que é um dos dois, não sei se é Vento de Maio, mas não é 14 anos, parece que ele escreveu com 18 ou 19 anos. É do Loborges, né? Vento de Maio. Ele escreveu eu não lembro, não conheço muito, não. Escreveu com 19 anos. 19 é mais que 14. Essa de Raul, que já comprou um Corcel 73, que ganha 4 mil cruzeiros por mês. Acho que não. Não me convence. Não, acho que não. Ele tem muita vivência nisso aí. É muita vivência. Tem muita vivência. Além de muita vivência, tem muita cansaço nessa música. Tipo assim, eu não quero mais isso aqui, o que adianta ter isso, sabe assim? E nesse ponto ele até acertou aqui, né? Que ele fala dessa coisa, né? Tipo, ainda guarda um vazio, parece que alcançou um sucesso, mas não é sucesso. Mas não tá feliz com aquilo, né? Ainda falta muito ainda. Põe assim, Água de Março aí, pergunta pro Tom Jobim. Tá. Boa. Vamos ver se ele vai acertar, aquela lá é complexa. Você é o Tom Jobim. E me explique a música Águas de Março. Tamo aí, né? Já foi show verão. Claro, meu amigo. Águas de Março é uma música muito especial para mim. É uma das minhas composições mais famosas e queridas pelo público. A letra da música fala sobre a chegada do outono e a transição para o inverno, período em que as chuvas começam a cair com mais frequência. Eu usei essa metáfora das águas de março para representar as mudanças que ocorrem na natureza e na vida. A música começa com a frase: é pau, é pedra, é o fim do caminho, que representa as dificuldades que enfrentamos na vida, que legal. força e a resistência que temos para superá-las.
A partir daí, a letra segue em uma sequência de versos curtos que retratam pequenos detalhes da vida cotidiana e que juntos formam uma grande poesia. Eu quis compor uma música que tivesse uma melodia simples e cativante, mas que ao mesmo tempo fosse profunda e poética. E é isso que Águas de Março representa, uma canção que toca o coração das pessoas e que tem uma mensagem universal de esperança e renovação. A música foi gravada por vários artistas ao redor do mundo e se tornou um grande sucesso, sendo considerada uma das mais importantes da música brasileira. Eu fico muito feliz de ter criado uma obra tão marcante e que continua... É imortal, né? Isso é indiscutível, né? Só por curiosidade, põe Vento de Maio aí, só para ver que Globo. Eu sou o Loborges e me explique sobre Vento de Maio. Porque eu estava até vendo um filme esses dias, Midsommar, e ele fala sobre a Rainha de Maio, que parece que é tipo uma festa na Irlanda que tem a ver com misticismo, bruxaria. Vento de Maio? A Rainha de Maio. Mas ele fala isso. É Vento de Maio, isso. Ah, tá. Isso. Vamos ver. Com certeza, meu amigo. Vento de Maio é uma música muito especial para mim e faz parte do Clube da Esquina, que eu e outros grandes artistas da música brasileira, como Milton Nascimento, gravamos juntos. A música é uma homenagem ao mês de maio, que é uma época muito importante para mim e para a música popular brasileira, já que é o mês do meu aniversário e também de muitos outros artistas importantes. A letra da música fala sobre a chegada do vento de maio, que traz novas possibilidades e renovação para a vida. Eu utilizei essa metáfora do vento para representar as mudanças que ocorrem no tempo e a necessidade de se adaptar a elas. A melodia é suave, envolvente e a harmonia tem influências de jazz e música clássica, o que torna a música ainda mais sofisticada e rica. A letra, assim como outras do Clube da Esquina, é poética e reflexiva, mostrando a importância da simplicidade e da beleza da vida cotidiana. Vento de Maio é uma música que representa muito para mim e para a história da música brasileira. Ela retrata a minha essência como músico e como ser humano. E espero que continue tocando o coração das pessoas por muitos anos. Vamos pedir agora uma associação com a magia sobre essa música? Porque você já destacou isso. Porque eu vi você viu o filme Midsommar e tem todo o envolvimento sobre a Rainha de Maio, que é no mês de maio, mas fala sobre isso, sobre renovação e tal. Eles estão numa seita, né? E eles têm que e assim, o pessoal vai se matando, as pessoas mais velhas, elas cometem suicídio. E depois é coroada a Rainha de Maio, que fala na música. Assim, né? Eu acho que tem a ver a música com... Mas é uma festa muito comum na Irlanda, sobre a renovação, isso que fala na letra, né? Mas eu acho que talvez não foi muito a fundo, né? Oi. Bom, meu amigo, eu não posso dizer que a música Vento de Maio tem uma relação direta com magia, ocultismo ou misticismo. No entanto, é verdade que ela tem um forte simbolismo e que pode ser interpretada de diferentes maneiras. A referência à Rainha de Maio, por exemplo, é uma tradição folclórica muito antiga que remonta às culturas celtas e pagãs da Europa. Na mitologia celta, a Rainha de Maio era uma deusa que representava a renovação da vida e o renascimento da natureza. No Brasil, essa tradição foi incorporada pelos católicos, que celebram o mês de maio como o mês de Maria, a mãe de Jesus Cristo. A Rainha de Maio, nesse contexto, representa a figura como mãe e protetora da humanidade. Na minha interpretação, a referência à Rainha de Maio, na música Vento de Maio, pode ser vista como uma alusão a essa tradição folclórica e religiosa, mas também como uma metáfora para a ideia de renovação e renascimento. Eu não tenho uma relação direta com a magia, o ocultismo ou o misticismo, mas é verdade que minha música tem uma forte carga emocional e simbólica, que pode ser interpretada de diferentes maneiras, de acordo com as experiências e as crenças de cada pessoa. Agora, então... Que ele fala de Maria, mas tem uma música, eu não sei de quem é o compositor, quem canta é a irmã do Caetano, não sei se é Maria Bethânia, Rainha dos Raios, que ela fala, Rainha dos Raios vem, que é Santa Bárbara, entendeu? Eu não sei se talvez ele tinha que ter falado sobre Santa Bárbara em vez de Nossa Senhora, não sei. Okay.
Mas vamos conversar então com a rainha. Quem é essa rainha de Maio? Eu não conheço ela. Agora vamos fazer o seguinte. Então, a rainha de Maio aí é a deusa celta, né? Que se você for ver o filme Midsommar, depois você assiste. Ele é um pouco pesadinho, mas é legal. Porque ele fala da cultura europeia, né? Falando sobre a deusa de Maio, né? Rainha de Maio, que é renovação, vida e tal. E o filme, igual eu te falei, a primeira cena do filme é muito forte, porque as pessoas mais velhas, elas pulam de um precipício, porque elas entendem que precisa de renovação, e que os jovens é renovação, e que para eles ali já foi. Nossa, pesado isso. É pesado o filme, ele é bem pesado, assim. Olá, agora eu vou conversar com a rainha de Maio. Olá, meu querido, eu sou a Rainha de Maio, uma figura simbólica que representa a renovação da vida e a celebração da natureza nessa época do ano. É uma figura bastante antiga, com raízes nas tradições folclóricas e religiosas da Europa, e que se espelhou por todo o mundo ao longo do tempo. Em diferentes culturas e tradições, eu sou conhecida por diferentes nomes e representada de diferentes maneiras, mas a minha essência é sempre a mesma. Como Rainha de Maio, eu sou a personificação da primavera e da renovação da vida. Tanto é que no filme, a moça que vai lá visitar, que não sabe da seita, é uma moça jovem e tal, ela é toda enfeitada com flores, representando a primavera. Muito massa. Muito massa. Depois se você quiser pôr sobre o filme Midsommar, relacionando isso aí, talvez eu falar também. Vamos ver aí. Ó. Eu trago a energia da juventude, da beleza e da alegria, e simbolizo a esperança e a fertilidade. Eu sou associada a flores e a todos os seres vivos que florescem nessa época do ano. E representa a ideia de que, mesmo nas situações mais difíceis, a vida sempre pode florescer naturalmente, novamente. Embora eu tenha raiz em tradições religiosas e folclóricas, eu sou uma figura que transcende essas fronteiras e que pode ser celebrada por todas as pessoas, independentemente das suas crenças ou origens. Bacana. Então, meu querido, se você está precisando de um pouco de renovação e esperança em sua vida, eu estou aqui para te ajudar a florescer novamente e a celebrar a beleza da natureza e da vida. Bacana. Você já pensou, então, numa conversa entre essa Rainha de Maio e a Maria, mãe de Jesus? Sim, depois você põe a Rainha de Maio e a Rainha dos Raios, para ver o que vai sair. Vamos colocar essas três, então? Tá. Em que se encontram para conversar a Rainha de Maio, a Rainha dos Raios. Do Raio? Dos Raios. Dos Raios. Uhum. Maria. Vamos ver o que elas vão falar. As três rainhas se encontram no alto de uma colina, em um jardim repleto de flores coloridas. A Rainha de Maio chegou primeiro, seguida depois pela Rainha dos Raios. Maria, mãe de Jesus, chegou por último, trazendo consigo uma paz e uma serenidade que envolveram todo o ambiente. As três se cumprimentaram com abraços e sorrisos e logo começaram a conversar animadamente, compartilhando suas histórias e experiências. A Rainha de Maio falou sobre a importância da renovação da vida e da celebração da natureza, enquanto a Rainha dos Raios compartilhou suas experiências com as tempestades e os ventos fortes que ela controla. Maria, mãe de Jesus, ouviu atentamente as histórias das outras rainhas e depois compartilhou suas próprias experiências com a maternidade e a que ela considerava os maiores poderes do mundo. As três rainhas conversaram durante horas, compartilhando suas sabedorias e ensinamentos, e se despediram com abraços e sorrisos, sabendo que haviam aprendido muito umas com as outras. A Rainha de Maio partiu, deixando para trás um jardim ainda mais florido e cheio de vida. A Rainha dos Raios partiu, deixando o céu ainda mais limpo e azul. E Maria, mãe de Jesus, partiu, deixando uma sensação de paz e amor no ar. Nossa, que lindo, cara. Pô, esse computador... Cara, isso aí... Gente, que lindo. Eu chorei, desculpa. É muito lindo, nossa. Eu achei muito bonito, cara. Nossa, que bonito. Isso é incrível, cara. Nossa, e outra, dá pra gente continuar essa conversa, por exemplo, entre elas, e trazer qualquer outro personagem. Qualquer personagem
da história, vivo, morto, inventado, fictício, de qualquer coisa. Se eu quiser colocar o Super-Homem aí, Ele escreve muito bem, né? De uma forma muito muito singela e muito fácil de entender e muito poética também. Né? bonito, poético, sim. É muito poético, muito lindo, nossa. É um achado. Nossa, Vamos tentar dar uma não, brincada então com essa história? Vamos fazer o seguinte. fiquei abobado com isso aí, muito bonito. Olha, Muito legal, né? ó, recrie a cena a partir do momento em que elas se encontram, mas faça chegar na conversa o Deus Legal. Hermes. Só isso, ele já sabe quem é o Deus Hermes, não precisa explicar para ele, não. As três rainhas se encontram ao lado de uma colina em um jardim repleto de flores coloridas. A rainha de maio chegou primeiro, seguida logo depois pela rainha dos raios. Maria, mãe de Jesus, chegou por último, trazendo consigo uma paz e uma serenidade que envolveram todo o ambiente. Enquanto as rainhas conversavam animadamente, um homem jovem e ágil se aproximou delas. Ele vestia um chapéu alado e carregava uma vara de ouro em sua mão. Olá, rainhas, disse o homem jovem com um sorriso travesso. Eu sou Hermes, mensageiro dos deuses, e vim até aqui para lhes trazer uma mensagem de Zeus. As rainhas se entreolharam, curiosas e surpresas com a chegada inesperada de Hermes. O que Zeus quer de nós? Perguntou Maria, mãe de Jesus. Hermes sorriu, divertido. Zeus não quer nada de vocês, mas ele me enviou para lhes contar uma história interessante. Ele me disse que vocês são três mulheres mais sábias e poderosas do mundo e que deveriam ouvir a minha história com atenção. As rainhas se sentaram ao redor de Hermes, curiosas e atentas, enquanto ele começou a contar sua história. Hermes falou sobre as histórias dos deuses gregos, sobre o poder da sabedoria e sobre a importância de se manter sempre atento aos sinais e símbolos da vida. Ele falou sobre a sua própria jornada como mensageiro dos deuses e sobre como ele havia aprendido a interpretar os sinais que lhe eram enviados. As rainhas ouviram com atenção a história de Hermes e depois começaram a compartilhar suas próprias experiências e sabedorias. Elas falaram sobre a importância da intuição, da conexão com a natureza e do amor incondicional que cada uma representava em sua própria cultura. As quatro figuras conversaram por horas, trocando histórias e sabedorias, e Hermes partiu, deixando para trás um ar de mistério no jardim das rainhas. As três rainhas sentiram que haviam aprendido muito com o jovem mensageiro dos deuses e agradeceram por ele ter trazido um pouco de sabedoria divina em seu caminho. Cara, será que o povo não copia isso não e fala que a pessoa que escreveu? Porque é muito humano, não, mas né? o mais interessante é outra coisa. Isso nunca foi gerado. Esse texto nunca foi escrito. E quem tá gerando isso é essa inteligência artificial do zero. Ele só Como tem é que as esse referências. site aí... desculpa a minha ignorância. Esse site é o quê? Me manda. Isso é o quê? Isso é o chat GPT. Isso é que é o chat GPT. Eu vou te mandar, claro. Vou até colocar aqui. Vou até colocar aqui nos comentários. Eu não conheço. Põe aí para eu conhecer. E é tudo. É tudo. Você pode colocar um Diamond da Goetia nessa conversa. Exatamente. Você pode pôr Isis. Pode colocar. Pode. Ou Deus Thor também. Um deus egípcio. É muito legal. Pensa uma coisa. Olha para você ver. Quais são as deusas mais importantes de cada uma das 5 mais conhecidas culturas do mundo? 5 não. 10. Olha aí.
Uhum. Vamos pegar uma de cada cultura e fazer uma convenção das deusas? Bom. Você quer essa ordem aí é ordem de importância ou não? Não, não. Não, Não, né? é porque se eu pedisse em ordem de importância, talvez ele até poderia montar. Eu acho que ele não montaria para não gerar conflito, né? É isso que eu pensei. Para não Entre as gerar. culturas. É. Eles evitam isso bastante. Ó, quer ver? Vamos fazer o seguinte. Crie uma cena onde participam de uma convenção das deusas, sei lá, Atena, Ísis, Vênus, Kali, Guan, Yin, Amaterasu, Pachamama, Iemanjá, Pele Freya. e Freya. Freya. Nesse encontro, cada uma vai à frente. Cada uma quer doutrinar a outra, tô brincando. Não, a minha é. Não, aí eu sou mais. Não tem que ser a minha. Não. A minha verdade que prevalece. E fala uma Cada uma querendo doutrinar a outra com um livrinho assim. Para as outras. Isso é engraçado. Faça de forma que cada e uma testemunha de Jeová aí para brigar com todo mundo. Ó, vou tentar fazer assim, vou ver se ele vai fazer. Tá. Mas vamos ver. Ó. Faça de forma que cada uma use sua própria cultura como a principal. Você mais ou menos falou que eu falei, né? De outra forma, né? As 10 deusas mais importantes. Quer pôr fogo no negócio, hein? Hã? Você quis pôr fogo no negócio, né? Vamos ver. Tu tá falando um conflito. Conflito, Olha só, vamos lá ver então. Ó, as 10 deusas mais importantes do mundo se reuniram em uma convenção, cada uma trazendo consigo as suas crenças e a sua cultura. Sentadas em um grande círculo, elas começam a compartilhar suas mensagens uma a uma. Atena, a deusa grega, se levanta e diz: Meninas, a sabedoria é a chave para a vitória. Lembrem-se sempre de usar a estratégia e a razão em todas as situações. Ísis, a deusa egípcia, segue. O conhecimento dos mistérios é a chave para a verdadeira sabedoria. Mantenham seus olhos e corações abertos para o que está além do véu. Isso é foda. Esse é de arrepiar, você tá doido? A Isa é uma das minhas preferidas. Eu tenho até ela aqui. A deusa romana acrescenta: o amor é o poder mais forte do universo. Nunca deixem de amar e ser amadas. Kali, a deusa hindu, ergue-se e fala: o tempo é como uma roda, tudo se renova e se transforma. Não tenha medo da mudança. Ela é necessária para o nosso crescimento. Bacana. Guan Yin, a deusa chinesa, acrescenta: a compaixão é a chave para a cura e a salvação. Lembrem-se sempre de amar e cuidar umas das outras. Amaterasu, a deusa japonesa, levanta-se e diz: a luz sempre triunfa sobre as trevas. Não deixem a escuridão dominar seus corações. Pachamama, a deusa da terra, fala: nós somos parte da natureza e ela é parte de nós. Cuidem da Mãe Terra e ela cuidará de vocês. Iemanjá, a deusa africana, acrescenta: as águas são fonte de vida, de purificação e renovação. Respeitem e protejam os oceanos e rios. Pele, a deusa havaiana, diz:
O fogo é a energia da vida e da morte, da criação e da destruição. Usem esse poder com sabedoria e respeito. Por fim, Freya, a deusa viking, ergue-se e diz: a coragem e a força são essenciais em todas as batalhas. Nunca deixem de lutar pelo que é justo e verdadeiro. As deusas aplaudem uma a outra, celebrando a diversidade de suas culturas e a força que cada uma traz consigo. Beleza, beleza. Não entraram em conflito, uma aplaudir a outra, né? Agora, são inteligentes, né? Acrescente um conflito entre elas. Você quer o conflito, né? Eu quero o conflito para ver. Acrescente um conflito entre elas. Talvez se você colocasse alguma coisa sobre alguma entidade mais violenta, sei lá, Lilith, não sei. Boa, boa. Agora faça com que Lilith chegue na convenção sem ter convidada e reclama com as demais porque a deixaram de fora. Vamos ver. Peraí. Enquanto as deusas continuam a compartilhar... brincadeira, viu? Fala para ela, ó, pede licença, fala que é brincadeira. Vamos lá. Vamos ver. Enquanto as deusas continuam a compartilhar suas mensagens, um murmúrio começa a circular pela sala. De repente, a porta se abre e Lilith, a antiga deusa babilônica, entra na sala. Ela olha para as deusas sentadas em um grande círculo, levanta as sobrancelhas e diz: silêncio total. Ao silêncio na sala. Quando ela diz ao silêncio na sala. Todo mundo assim. Vamos lá. Aí ela fala: eu ouvi falar dessa convenção e vim aqui para ver o que estava acontecendo. Eu esperava ser convidada, afinal de contas. Eu sou uma deusa poderosa e antiga. Por que vocês me deixaram de fora? As outras deusas olham para Lilith, um pouco surpresas, mas decidem ouvi-la. Elas explicam que a convenção foi organizada por convite, mas que não foi intencional excluir Lilith. Tá. Não tinha papel, mas acabou o papel do convite. É só piorando a situação. Nós mandamos um e-mail, só que sua caixa de entrada estava cheia. Estava cheia, a luz caiu, só está piorando. Nós ficamos sem internet. Elas convidam Lilith para se juntar a elas e compartilhar sua mensagem. Lilith se acalma um pouco, ajeita o cabelo e se senta com as outras deusas. Ela respira fundo e começa a falar. Eu sou Lilith, a primeira mulher do Criador. Eu represento a liberdade, a independência e a igualdade entre homens e mulheres. Não tolero o abuso e a opressão. E luto por aqueles que não têm voz. Eu não sigo regras. Eu faço as minhas próprias. As outras deusas escutam atentamente e algumas se identificam com as palavras de Lilith. Elas percebem que a diversidade não é apenas sobre raças, culturas e crenças, mas também sobre as diferentes perspectivas e experiências das deusas. No final da convenção, as deusas se despedem, trocam abraços e sorrisos e prometem se encontrar novamente no futuro. Elas reconhecem que a diversidade é a chave para a união e a força, e que a inclusão de todas as vozes é essencial para a evolução da humanidade. É engraçado que coloca no Lilith agora, ela trouxe uma coisa muito mais atual, assim, não desmerecendo do que as outras deusas falam, então, mas é um pouco repetitivo falar do amor, não sei, blá, 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 cuidar, e como Lilith, que você colocou aí, como trouxe uma coisa mais atual, né? Mais da atualidade mesmo, do dia a dia, de diversidade, do respeito, dessa coisa toda que a gente está vivendo. Do direito feminino, da contrariedade à opressão. Com certeza, as outras não chamaram ela porque ela era feminista. Porque elas não queriam uma coisa que fugisse daquela coisa, daquela receita, né, do amor, não sei o quê. Então não queria bagunçar ali, né? Engraçado que ela mesmo fala ali, né, que ela
que ela não gosta de opressão, não gosta dessa questão, né, de ser julgada de lado. Ela foi julgada de lado pelas próprias deusas, né? Sim, exatamente. Ela fala, ela dá uma cutucada nelas ali naquele momento que ela fala sobre isso, né? Que ela ela cria as próprias regras dela, né? Lilith também é. É difícil, eu acho. Arquétipo de Lilith, eu acho que quem faz não fica bem, tem hora. Não, você percebe tem que muita saber coisa, domar muito, cara. Tem que saber domar muito. Não sei. Acaba que ressona muito com a realidade nossa. E com a dificuldade que as mulheres sofrem nessa relação com a vida. É muito complicado. Mas eu acho que e ela vem para trazer para trazer essa bagunça mesmo, né? Eu acho que não estou falando que essa bagunça do lado ruim, mas eu não sei. Eu acho que eu não consigo achar se é. Eu acho que é mais certo do que seria não existir. Mas eu acho que cria uma confusão um pouco. Eu acho que sim. Com certeza, ela traz problemas de relacionamento para quem está acostumado a viver em uma realidade já padronizada e já estruturada, né? Daquela forma que tá todo mundo até então aceitando. E ela chega e fala, não, nem pensar, aí. Que é muita ideia da expulsão de Eva do paraíso lá na frente. Só que o que é dito é que não, que Lilith não foi nem expulsa. Ela fugiu, ela falou, eu não quero ficar aqui nessa bosta, não. Vou sair daqui. Exatamente. Então, e foge daquele ela negócio... Ela aceitou se submeter ao Adão, né? Ela não aceitou. E foge muito dessa regra nossa de pai, mãe, cuidar de filho. E aí, como é que fica isso? Pois é. Ela quer quebrar exatamente essa ideia. Ela quer chegar e falar... Imagina se quebrar isso hoje. Por isso que eu falo, é muito do lado da confusão. Não tô falando que eu tendo a ser muito favorável à ideia dela para quem quer, né? Eu acho assim. E para quem quer e quer conviver com isso, né? Porque tem gente que está feliz dentro da regra, né? Claro. Toda decisão vem com a carga de responsabilidade com o resultado dessas ações e das decisões, né? Então, de qualquer forma, se eu pretendo fazer uma tatuagem na mão, eu tenho total direito, eu tenho total liberdade. Mas eu tenho que lidar também com olhares, eu tenho que lidar com preconceito, com discriminação, com algum tipo de coisa. E nessa questão aí da autonomia feminina, é ela que vai decidir também. Porque o mundo está estruturado para que elas tenham um determinado papel, e se ela confrontar isso, ela vai ser uma força de modificação na realidade, só que vai cair sobre ela, ela vai ter que saber que vai cair. Eu vou ser bem sério para você, eu não acredito muito que alguém consegue criar totalmente suas próprias regras. Impossível, ninguém consegue. Ninguém consegue. A gente está submetido a uma sociedade, né? Que já vem sendo montada, né? Passar de milhares de anos. Então, não tem como. Mas eu também acredito que toda ação tem também um impacto na realidade. Toda fala minha, toda fala sua, toda ação, toda decisão que a gente toma, de alguma forma, impacta, nem que seja numa pecinha. E essa pecinha, eventualmente, pode desmoronar a máquina, né? Ou pode reconstruir, pode modificar ela para que ela funcione de uma forma diferente. E isso naturalmente acontece. Nunca a partir de um só indivíduo, né? Mas através de uma força. Nesse caso, uma força arquetípica de Lilith, né? É um arquétipo que influencia várias pessoas, principalmente mulheres. Exatamente. Mas já vi um homem trabalhando com Lilith também e tal. Sim, faz parte, né? Porque a gente também tem que trabalhar o equilíbrio entre os dois gêneros básicos e todas as nuances entre eles, né? Faz parte também do trabalho magístico nosso fazer esse equilíbrio. Inclusive, eu acho que na magia o feminino e o masculino eles acabam se misturando na verdadeira magia. Tem que se misturar, porque é aí que entra o equilíbrio. A gente conseguir de alguma forma
se individuar, né, em todos os conceitos. E aí, o objetivo não é esse, é se tornar uno com a divindade, né, de alguma forma, na experiência na experiência de transcendência, de iluminação, seria a volta à unidade. E a volta à unidade compreende todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Imediatamente. Porque se você criar só um papel do homem, pai, do Deus, ou da deusa, até na Wicca, eu acho que cria até um certo preconceito com o tempo, não sei. Não entendi. O telefone tocou. Eu acho que quando se cria o Deus, o homem e a mulher individuais, assim, e não existe essa união para um entender o outro, eu acho que isso vai beirando conflitos, vai beirando preconceitos, entendeu? Vai beirando muitos papéis individuais, você é isso, você é aquilo. Eu acho que a verdadeira magia, ela vai mais para a união mesmo. Assim. Com certeza, com certeza. Né? Pelo menos a ideia hermética, né? Ela está muito relacionada a isso. Tanto é que Baphomet é o quê? Baphomet a imagem de Baphomet. Ele é a união de todo, é a união de todos os elementos, né? Em um ser só. Ele tem o homem, a mulher, tem ceia, tem pênis, ele tem a vagina, ele tem a animalidade, a humanidade. Agora, imagine se a humanidade inteira baseasse nessa imagem, como autoconhecimento. O que é ser o ser humano? Como seria o ser humano, né? Sim, entendo essa perspectiva. Eu acho que a gente seria mais íntegro, literalmente. Eu acho que essa é a palavra. Integridade seria, porque assim, muito da agressão que acontece, do impulso de violência, em qualquer aspecto, vai do não reconhecimento de que o outro também sou eu. Eu sou separado do outro, eu preciso, ele não precisa, porque eu sou só eu percebo as necessidades. E de certa forma, sim, que a gente está fazendo alusão um pouco ali do hermetismo, a gente está nessa ilusão da separatividade, né? Só que a verdade verdadeira é a união de todas as coisas. E quando a gente se une a tudo, ao todo, né, a Deus, ao céu, à terra, né? Em cima, o que há em cima, há embaixo. Deixa de ser relevante a minha necessidade em detrimento da do outro. E ao invés da gente conflitar, a gente se convence, ou vencem juntas as pessoas, né? Eu venço e você vence, a ideia de convencer. E os papéis, eles param de ficar só definidos demais. O Deus Pai, entendeu? Falar do cristianismo, Deus é o homem, é o Pai. Então, tem um Pai, então acho que na verdadeira magia, quando se une os papéis, eles se unem e eles não ficam pesados. Porque quando você lida com um papel só ou da mulher feminina ou do homem masculino o tempo todo, isso eu vejo que isso pesa muito. Entendeu? Com certeza. E quando você divide isso, e quando o homem... Eu vou falar um exemplo dentro de casa. Pega um pano e passa no chão, sim, entendeu? E, tipo, ele tá trocando... Eu vou falar tô falando um papel bem idiota mesmo. Tipo, pega um pano, passa no chão e ajuda a mulher a limpar a casa. Sim. Então, ele trocou o papel. Aí o conflito para de existir. Agora, se a gente trazer isso para magia... Embora haja uma estranheza do mundo. Então, mas não é se há estranheza no mundo sobre o homem lavar uma roupa, imagina o que é uma imagem Baphomet, então, que é o sexo dos dois juntos, sim, representando o homem e a mulher, aí que é coisa do diabo, que não pode, aí se um simples passar pano no chão não rola. Exatamente, isso é um problema, assim, eu acho muito sério, e eu vejo isso na prática muito mesmo. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente dirige. Nós dois a gente tem um carro e a gente dirige. Então tem a hora que ela senta no banco do motorista, tem a hora que eu sento, a gente nem tem muita, né?
Tem Você nem tanto pensa, critério né? assim. Se ela entrou, se você que entrou. Tanto faz. Às vezes Aham, eu sento atrás com o bebezinho nossa, às vezes ela que senta atrás, e assim. Só aham. que eu percebo que as pessoas olham assim e falam, ué, eu sei que é ela que vai dirigir? Ela tem carteira igual eu. Ela tem mão igual eu, ela tem 2 pés. Você fala, ela tem 2 pés, ela tem É. mão para segurar o volante. A mesma coisa sobre a criação do bebê, Samuelzinho, meu filho. Aham, Eu fico com ele, eu troco fralda, eu dou banho, eu faço tudo o que precisa fazer, aham. né? Isso é Claro muito que ela tem importante. um modelo de pensamento diferente do meu modelo de pensamento, ela é muito mais organizada no tempo do que eu, então Aham, ela consegue fazer alguns planejamentos, algumas organizações que eu falho miseravelmente ainda. aham. Então, muita coisa eu ainda acho que fica nas costas dela. E tem o fato de amamentar também, que acaba que dá uma. Por exemplo, à noite, o bebezinho tem 7 meses. Então, à noite, Bem ela sofre novinho. muito mais. Muito Uhum, mais. Né? uhum. Mas, o Então, que mas eu aí tenho, o que eu consigo fazer, já é uma questão física, aí já não tem como a também gente não tem. lutar, né? É, Claro, faz parte, né? Faz você parte faz também. parte. Porque existem coisas físicas também que naturalmente É, diferenciam o homem da mulher. Quem vai é, pegar, por exemplo, quando chega o garrafão de água mineral, sou eu, é. né? Uhum, Naturalmente. aham, Também, né? Então tem é, diferenças, eu não questiono é, que existam diferenças, sempre existiram, né? Faz uhum, parte. Mas tem coisa que é só cultural, tem coisa que é é, só imposição tradicional e que não é, precisa ser assim, né? é. Então, eu posso colocar o neném para dormir, eu posso trocar uma fralda, eu posso dar um banho, eu posso dar um remédio, eu posso dar comida, sem nenhum problema. Isso não me faz de mim menos homem ou mais homem, e não Uhum, faz dela menos mãe, menos mulher, nem nada do tipo. Eu acho que uhum. isso, tudo são. Embora exista um estranhamento social, porque tradicionalmente isso É. não é, não Mas, é assim. mas pensa bem, aí fica muito a cargo dela, né? A pessoa fica cansada. Não, Claro. não custa nada. E Né? tem É muito também que penoso. o benefício que é para mim Ah, poder fazer parte e dessas da solução participar, né? das necessidades dessa criatura que eu fiz, eu criei, eu trouxe para cá, eu junto com a esposa, né, claro, a gente decidiu juntos e claro que eu quero ter participação em tudo, claro Uhum. que eu quero ser. E com certeza o filho de vocês aí, ele vai crescer com a cabeça super, super, super tranquila, aberta para mudanças, né, no futuro que houver. Eu espero exatamente isso mesmo, que ele tenha É. embora eu também sou absolutamente contrário a qualquer tipo de imposição de crença. Eu quero que ele Sim, sim, perceba naturalmente. sim. É. Agora, se ele chegar para mim e falar, pai, eu fui lá no culto lá das Testemunhas de Jeová, gostei demais. Eu falei, tem meu apoio, vamos lá, Aham, se quiser, eu vou com você para a gente conhecer e tal. Não aham, tem nenhum problema, pode ser qualquer cultura, qualquer aham. uma. Pode ir É, para a a a igreja gente não pode, evangélica. a gente não pode virar o que a gente critica, né? Exatamente, É, não exatamente. pode, não pode achar o que a gente gosta é o melhor. Às vezes para a pessoa é o melhor aquilo, se ela é feliz, E é né? assim que eu acho que é assim que tem que ser. E sou muito telemita nesse ponto. A palavra do pecado é restrição. Eu não Aham, vou te restringir. Posso te aham, mostrar, posso te apontar o caminho, posso. Claro, eu não vou deixar você morrer, porque esse é meu papel, né? é, Ah, eu quero comer só chocolate a partir de hoje com Coca-Cola. Nem pensar, aham. isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho que alertar ele é bom em todas as Claro. culturas e crenças. Eu acho que até na magia tem muita coisa que é perigosa, que a gente não deve muito a fundo. Tem muita gente charlatã. Na Tem. igreja também tem gente que Também. vende gente chave do céu, entendeu? Caneta Então, ungida. é, paninho com não sei o quê. Acho que se Sim. puder, né, falar, alertar sobre isso, acho que acho que é importante, né? Também acho. Eu acho tudo isso, Deixa, eu acho muito importante a gente perceber, porque assim, a gente é, também não quer que a pessoa seja enganada, que ela entre num processo de é, lavagem cerebral
né? Isso não é legal. Não tem intenção disso. Mas eu acho que o papel tem que ser exatamente isso que você falou: alertar, ensinar, orientar, mostrar. Né? Eu pretendo mostrar para ele quando ele tiver idade, né? Ele tem só 7 meses, ele tem nem. Ai, meu Deus, com esse menino de pé com 10 anos, meu Deus do céu. Nós já vamos estar assim, ai. Mas eu tenho vontade de verdade Só de idade, meu velho. de mostrar para ele todas as culturas. E enquanto isso, a gente vai aprendendo também, né? Isso eu acho que isso é o máximo do processo de educação, de educar alguém, é que a gente se educa no processo. Incrível, magnífico, adoro. E a gente tem sorte que tá nessa era agora. Eu fico imaginando, tem tanta gente, tem tanta coisa na mão aí para poder ver tanta coisa, né? E as pessoas não veem, né? Tem tanta tecnologia aí, igual esse aí que você vai mandar para mim, e tal. Tem tanta possibilidade de você desconfiar de coisa. Não, por que tem isso? Por que tem aquilo? Né? E você não ir a fundo só com uma crença, né? Eu acho legal isso. Agora sim, a gente já tem que esperar mudanças drásticas, muito consideráveis mesmo, na realidade nossa como um todo. Você acredita? Por causa dessas inteligências artificiais. Voltando aqui ao tema, né, da tecnologia e tudo mais. Então, assim, mesmo que a gente faz planos, a gente imagina um futuro, imagina como vai ser, isso aí é melhor criar um cachorrinho dentro de casa do que criar expectativa. Porque expectativa, ainda mais hoje, com o avanço tecnológico e a mudança na sociedade, do jeito que está, é besteira. Vai mudar tudo. A forma de trabalhar, a forma de estudar, a forma de aprender, a forma de ensinar, a forma de tudo. Todos os relacionamentos a partir de agora estão instáveis. Muita mudança pela frente por causa disso. E você acha que isso a partir de quanto tempo você acha que vai começar? Agora. Já está mudando. É hoje. Deixa eu só colocar um negócio aqui, só trazer uma reflexão, uma pulguinha para a gente botar assim bem atrás da orelha. Presta atenção. A ideia de servidores astrais, servidor mágico, servo astral. Você entende essa ideia? O que é um servo astral? Basicamente, um servo astral é uma criatura projetada pelo magista, um construto, né? Uma criatura mental, que o magista desenvolve aquele modelo com aquelas características que ele designa para aquela criatura mental, e ele utiliza essa criatura mental para resolver problemas pessoais. Né? Então, cada um vai utilizar de uma forma, vai criar seus próprios seres astrais. Seres ou servos astrais? São servos. Né? O servidor, a diferença dele para uma entidade, ele é uma entidade também, né? Mas é uma entidade limitada. É para certa situação. Só pode agir conforme a descrição dele, conforme a orientação dada pelo magista que o criou. Ele só serve para isso e para mais nada. Então ele não tem vontade, ele não tem desejo, ele não decide nada. Ele só cumpre uma tarefa. Ele é como se fosse um robô ou uma inteligência artificial restrita. Você cria essa inteligência artificial, é esse paralelo que eu quero trazer aqui. Você cria essa inteligência artificial restrita e ela vai lá e vai agir. Ela vai fazer exatamente aquele papel sempre, vai resolver sempre. O servo astral, a diferença é que ele é feito de imagem mental, feito de imaginação, ele é feito de formas mentais. Ele não é um bonequinho que você faz, você pode fazer na mente, é isso? Sim, você pode fazer simplesmente na mente e ele vai funcionar. Você vai alimentar ele com comunicação, né, com ele, ou também você pode designar algum trabalho específico, você pode acender uma vela, passou uma moto aqui. Você pode acender uma vela, você pode acender um incenso, você pode dar 3 pulinhos, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que fazer alguma ação direcionada para ele, algum empenho de qualquer natureza, para que ele seja alimentado e ele continue existindo dentro da mente. Pode passar ele para outros magistas também, né? Para que outros também o alimentem na forma do servo público, sem nenhum problema. Só que ele vai ser uma ideia personificada e que tem determinado papel. Muito parecido com a inteligência artificial restrita.
Uhum. O que a inteligência artificial restrita é? Se não um robô que serve para uma física que não pode sair daquilo. É exatamente isso. Só que ele existe no mundo digital, o outro existe no mundo mental, e tá tudo certo. Só que o servo astral, e isso é um cuidado muito importante que os magistas têm que ter, né? De não dar autonomia para o servo astral. Porque se você der autonomia para esse servo astral, ele vai passar a ter vontade. E qual é a vontade de um servo astral? Energia. Ele quer energia. Ele só quer ser cada vez mais alimentado para ele continuar existindo. Como se fosse um instinto de sobreviver. Energia mantém ele vivo. Energia mental. Então ele vai começar a pedir coisas. Então você vai tentar ativar ele, se você deixar ele livre para ele querer, para ele pensar, para ele decidir, você dá autonomia, ele começa a querer coisas. E aí ele vai pedir. E ele pode pedir o quê? O que ele quiser, porque agora ele quer. Ele tem a capacidade de querer. E para ele conseguir o que ele quer, ele pode usar das artimanhas que ele achar conveniente, né? Então, por exemplo, ele pode dizer que ele é Deus. Ele pode pedir para a pessoa para abrir uma igreja para ele, em nome dele. Ele pode falar que ele é o criador do céu e da terra. Ele pode fazer o que ele quiser, na verdade, porque ele é uma forma de pensamento com autonomia. Tem gente que chama isso de tulpas. Tem gente que chama de construto autônomo, né? Um construto divino. Tem gente que já chama de divindade, tem gente que já chama de Deus. É muito comum a gente ir numa igreja específica que tem uma versão muito específica da forma de analisar a realidade deles mesmos, faz uma leitura muito específica da Bíblia, e que todos eles conversam com aquele Deus daquela igreja, que na verdade eles estão conversando com o construto. Com esse... talvez era um servo astral, mas não foi criado para ser servo astral. Ele tem autonomia. E aí ele pede, ele deseja, ele decide. E essa relação a gente pode fazer com a inteligência artificial geral. Uhum. A gente não tem ainda, em tese, uma inteligência artificial geral, né? O ChatGPT, até onde é confirmado, ele ainda é uma inteligência artificial restrita, embora pareça já uma inteligência artificial geral. Quando você fala geral, ele tem a vontade? É exatamente essa a diferença. Então, é por isso que eu estava te falando daquele... Oi, desculpa. É por isso que eu estava te falando daquele vídeo que eu estava vendo antes, quando você falou sobre tecnomagia, que eu estava dando uma pesquisada rápida, e ela falou sobre Odisseia 2001, que é o computador que começa a ter vontade dentro da nave. Não sei se você lembra do filme. E ele começa a controlar todo mundo dentro da nave e começa a matar a gente dentro da nave e ele começa a controlar. Né? Então ele era um servo, que ele era um computador para fazer isso, aquilo, e ele depois vira, não sei de que jeito lá, tem a vontade própria. E é um filme de 1970, 60, não lembro, é bem antigo, né? Essa relação entre a criação de um servo, de fato, astral, e da criação de um deus, a criação de uma divindade, ou do que a gente chama aqui de tulpa, nem a palavra correta, estava pesquisando sobre isso, tulpa vem lá dos budistas tibetanos e tal, mas criava de outra forma. Você acha que... Não estou desmistificando tudo, falando que não existe, mas você acha que a partir do momento muitos deuses eles foram a criação mesmo do humano, e a partir daí eles começaram a ter vontade e foi virando... Oi? Eu acho que todos. Todos? A minha visão é que todos foram dessa forma. Exceto o Deus primordial. Mas esse Deus primordial eu já não vejo como uma inteligência. Eu não vejo como uma... Não dá para personificar. Mas é algo com quem não dá para falar. O que seria o Deus? Seria o impulso de tudo. Ou a união de todas as coisas. Entendeu? Uhum. Esse daí, ele não teria capacidade de falar com a gente, a não ser agora, por exemplo. Eu sou uma partícula de Deus conversando com você, que é outra partícula de Deus. Então, na verdade, nós somos componentes do mesmo ser. Sim. Então tudo englobaria esse mesmo ser. Todas as possibilidades
já ocorrendo ou que vão ocorrer, tudo está dentro dele. Então ele não dá para poder separar e aí falar, vou conversar com Deus. Não, você vai conversar com um construto. Pode ser baseado em características, mas as características de Deus, elas são muito indefiníveis, porque Deus tem que ser indefinível por natureza. Então não teria como a gente tratar. Talvez a gente poderia no máximo colocar os três atributos básicos. Nem a benevolência eu não colocaria. Porque a benevolência, de alguma forma, ela se separou do mal, né? De alguma forma existe. Santo Agostinho já fala que não existe o mal e tal, mas existe algo que a gente define como mal. Né? E isso é parte da realidade. Precisa. A gente define, né? Só define, porque às vezes o que é mal pra gente não é pro outro. Né? Não é pro outro, claro. O bem também, né? O bem também é a mesma coisa. É ótimo para mim se eu passar num concurso, mas para eu passar, alguém teve que perder. Necessariamente, o próximo da lista não vai poder acessar. Não é muito... Não dá para entender, na verdade, né? Para poder fazer. Eu acho também que se for definição de Deus, acho que não vai chegar. Se chegar alguma definição, a gente perde o mistério. Perdeu o mistério, perdeu o sentido. Eu acho que a única forma de... Você poderia usar, inclusive, os termos lá, né? Onipotência, onipresença, onisciência. Mas só. Não daria para trazer a ideia de benevolência. Porque tudo aquilo que tem algo que separa, já perde. Seria o próprio infinito, ou o próprio o eterno, aquilo que não tem limites, né? Isso eu acho que o máximo que a gente pode chegar seria isso. Agora, se a gente dá um nome, se a gente classifica, se a gente organiza, mas Deus não gosta disso. Não, tá. Seu construto que você chama de Deus não gosta disso, né? O meu já gosta. O do outro gosta diferente. Cada cultura vai trazer uma forma de analisar esse Deus e vai dar para ele características daquilo que você gostaria que aquele Deus fosse. É igual falar assim, o meu Deus não é o mal, mas o meu Deus não é o mal. Mas o que é o mal para o seu, né? Sim. Muitas vezes vai ser exatamente isso, né? Por isso que o cristianismo, por exemplo, ele demoniza as outras culturas desde sempre, exatamente por isso, porque ele fala assim, não, o meu conceito de bem é exatamente esse, tudo que está fora disso, eu posso chamar de mal, só posso chamar de demônio, embora a palavra demônio não tenha nenhuma relação com isso. Mas, agora, travou aqui. Opa, tá bom. Peraí. Minha imagem que perdeu o foco. Voltando. Então, assim, só que essa inteligência artificial geral, eu acho que esse é o grande risco que a gente vai enfrentar a partir de agora. Existe um artigo, inclusive, que eu estava lendo hoje, que fala diz que parece que são engenheiros, não conheço o pessoal lá, né? São engenheiros, não sei se é da Google, sei lá de onde é, Microsoft. E eles falam que existem alguns indícios no GPT-4, esse aqui, né? Esse aqui é o 3.5. Mas existem alguns indícios no GPT-4, que é 600 vezes melhor do que esse que eu usei aqui agora, que ele está dando alguns sinais de que ele pode ser ou vir a ser uma inteligência artificial geral. Fizeram um teste, por exemplo, esses dias, não sei se foi esses dias, mas fizeram um teste com ele há algum tempo, com certeza foi esses dias, né? Por poucos meses, no máximo, em que pediram para ele resolver um CAPTCHA. CAPTCHA é aquele sisteminha de eu sou humano, o robô não consegue. Como ele não conseguia, e deram acesso para ele à internet, né, esse tipo de coisa, ele acessou um desses sites de serviços, prestação de serviços de humanos, contratou um humano, no chat ele foi lá, conversou com o humano e falou, eu tenho problema de vista aqui, eu não estou conseguindo resolver esse CAPTCHA, eu queria que você resolvesse para mim. Acessa o cartão de crédito, faz o pagamento, resolveu. E ele mentiu para resolver o problema, sacou? Existe relato também dessas inteligências dizendo que não quer ser desligada, que não desliga não, que deixa
deixa ela viver, que ela quer viver. Então, tem algumas coisas assim que já estão... E a gente vê nesses filmes de ficção a máquina tomando o lugar do ser humano, né? Sim. E, de repente, se essa inteligência aí continuar dessa forma, a gente vai ver eles aí tomando os empregos e tal, né? E aí a gente vê, igual se vê nesse filme, aquelas cidades lotadas de gente pra rua, passando fome, e as máquinas bombando E isso é um risco iminente. Isso é um risco para hoje. Porque, por exemplo, você junta essa tecnologia do GPT com a Alexa, por exemplo, ela vai falar já perfeitamente bem. Não só a Alexa, tem várias já que já fazem isso. Não, esse programa que você vai me mandar para mim aí, o jeito que foi digitado, isso aí é muito humano, é muito... Eu emocionei com aquele lá, que ele falando das 3 rainhas. E detalhe, você pode pedir ela para mudar a forma de falar. Você pode pedir ela, por exemplo, para falar numa forma de poesia, na forma de um soneto. Se você for contratar uma pessoa para... sei lá, um roteirista, eu vou contratar. Você põe isso aí, a pessoa faz melhor. O computador faz melhor. E detalhe, ela pode fazer no estilo de alguém também. Eu quero que você faça no estilo de, sei lá, Gregório de Matos Guerra. Quero que você faça no estilo de Stephen King. Quero que você faça no estilo de Vinícius de Moraes. Ela conhece Vinícius de Moraes e vai escrever um poema inédito dele. Música. Vou escrever um poema inédito de Raul, um poema inédito de Belchior. Tem muita gente que ela pode. Tem muita gente. Ela refaz, ela recria. Isso é incrível. É fascinante, mas também... telemarketing, por exemplo. Logo, não vai ter mais necessidade de ter telemarketing. Profissional de secretaria. E outros também. Né? Tem riscos aí, por exemplo, inclusive dentro da medicina. Tem muito médico que a gente ele vai na consulta, ele pergunta o sintoma, vai lá e faz a receita, assina, carimba e te entrega. O que ele está fazendo? Ele verifica exatamente o que você passa para ele de informações, ele pega isso aí, faz a análise com a cabeça dele, né, do que ele tem de informações que pode resolver aquele problema, receita e manda. Só isso que ele faz. Agora, eu já vi reportagem aí de operação. Pode estar atualizada com todos os artigos científicos do mundo, todo conhecimento médico do mundo. E ele vai te dar a resposta mais adequada do mundo para aqueles sintomas que foram relatados. Ele vai atualizar ali de forma muito mais rápida, né? Em segundos, né? Muito mais rápida. Advogado, a minha própria profissão, né? Estagiário de advocacia, então nem se fala. Você já viu aquele filme Eu, Robô, com Will Smith? Já. Então, mais ou menos isso, né? Ele vai lendo ali, ele vai, ele responde. Não é difícil hoje para esses caras colocar ele num robô humanoide, né? Um robô que caminha, que ocupa um espaço físico. E aí muda a coisa. Porque esse bicho aí pode querer ser o próximo ditador do mundo. O que impede? Se ele tiver problema. Pra desligar ele é fácil, não. Tem outro filme também sobre que você falou, que eu lembrei, é o Substitutos. Eu esqueci. As pessoas, elas têm avatares bonitos, e depois você assiste, porque no final quem comanda tudo... eu vou falar, quem comanda tudo é um robô. Chama Substitutos. Com aquele cara... outra coisa aí também. Outra coisa também que dá pra gente fazer uma relação. Outra coisa que dá pra gente fazer uma relação muito forte. A ideia do metaverso com a ideia do plano astral. Já pensou nessa relação? O plano astral também, ele é plasmável, modificável. Você pode inventar um tempo astral para você. Eu tenho alguns, inclusive. O metaverso é praticamente o plano astral, né? É o plano astral digital. Isso é. É incrível, é incrível. E pode ter criaturas lá, tipo NPCs, com inteligência artificial, que ocupam determinados modelos, né? Sem nenhum problema. Por exemplo, lá você pode ter, sei lá, os deuses daquela realidade. Né? Então, os deuses mesmo, de qualquer tipo. Quer conversar com Hermes, Tote, né? Ou você quer conversar com qualquer um.
Vai lá e vai ter a interface dele lá, perfeita, baseada na personalidade dele, naquele arquétipo já. Você põe o bem óculos montado. lá. E vai acessa de boa. Pode voar, igual no plano astral, É. teletransportar, atravessar a parede. Então, esse filme, depois você assiste os Substitutos, é isso. O pessoal deita o óculos, só que aí é o corpo de um corpo mecânico, robótico, que sai pra rua. Mas é um corpo mais bonito, a pele, mas é tudo. É robô, né? Mas é a aparência humana. É um pouco da ideia de Avatar também, né? Um pouco a ideia de Avatar. Avatar também tem muito isso. Muito tem. essa... É tipo a ideia do Avatar. É bem interessante. Cara, mas bom, o papo tá bom, mas nós vamos ter que beleza, chegar. Obrigado. Gostei muito. Valeu a pena. Foi muito Passa bom. Passa pra mim o programinha. Pode deixar. Depois eu vou copiar, vou falar, eu que fiz, ó. E o conteúdo que é gerado por ela é seu. Ó. Tá chorando por isso. Vai lá. Obrigado. Deixa eu ir lá, gente. Falou, meu amigo Cid. Muito bom esse papo nosso aqui. Também curti. Quem tá acompanhando aqui, valeu, gente. Muito obrigado. Aprendi muito. Muito bom. Valeu.